Gravação iniciada. Muito bem-vindo, nobre monitor Vitor Rodrigues. Então, nesse momento de orientação de monitoria, prezado, irei começar fazendo um reforço do Teorema de Laplace para a resolução de determinantes, tá? Aqui acima eu separei já o material bonitinho para te explicar, passo a passo, devagarzinho, como surge a ideia em Laplace para tal configuração da teoria em questão. Mas antes de tanto ver a teoria formalmente falando e exemplos, vamos à motivação da descoberta dele, né? Então, aqui rapidinho, meu nobre, me fala se está saindo bem o áudio aí, tá tudo tranquilo no áudio? Continua bem o áudio? Sim, sim. Maravilha. Então, bora lá. Quando você tinha uma matriz A formada por elementos Azinho, na posição linha I, coluna J, N por N, e esse N era igual a 1, que tipo de matriz você tinha? Bom, uma matriz com apenas um elemento, né? Aqui eu vou pegar bem devagarzinho, desde a ideia de matriz como número, quando eu não tenho uma tabela de valores, quando eu tenho apenas um número, tá? E aí construindo até um caso N por N. Laplace começou pensando o seguinte, ó. Lá atrás, quando eu estudei determinante, no caso de uma matriz de ordem 1 por 1, quando ia calcular o det dessa matriz, eu lembro que determinante de uma matriz, quando eu vi a história lá atrás sobre esse assunto, é um número. A gente podia falar que determinante de uma matriz é um número que resume a matriz. É uma medida resumo em um processo operatório que computa produto, soma, subtração, com uma medida resumo. Um resumo que indica um saldo quantitativo operatório em torno de uma matriz. Bom, no caso de uma matriz que tem só um elemento, eu não tenho como ter outra resposta nesse computo, nessa computação de valor, a não ser o próprio valor, né? E aí, no caso de matriz 1 por 1, determinante de uma matriz 1 por 1 é o próprio elemento que está lá, único. Beleza. Maravilha. Aí, quando você estudou lá atrás ainda determinantes, vou apagar aqui agora, tá? E foi para o caso 2 por 2, lembrando que o cálculo determinante em uma matriz ocorre numa matriz quadrada. Aí, como não é o alvo desse momento, lembrar determinante, lembrar o que é matriz, mas focar num processo de cálculo, quem estiver vendo esse vídeo depois, vá lá, leia, indico fundamentos de matemática elementar, o que é matriz, o que é determinante, até chegar nessa aula, tá? Maravilha. Então, quando eu tinha agora uma matriz A, de novo, elementos A e J, N por N, e N era 2. Então, tem uma matriz aqui de ordem 2 por 2, onde eu aqui fazia sua abertura, explicitava a própria, colocando elemento por elemento, eu tinha o A11, o A12, o A21, o A22. Cada índice desse, porque já conhece a matriz, está indicando uma posição na linha e na coluna. Lembre que linha horizontal, coluna vertical. Maravilha. Quando nós aprendemos determinante para uma matriz 2 por 2, o que a gente viu? Uma regrinha. E lá tem a teoria em torno disso. A famosa regra de Cramer. O determinante da matriz A 2 por 2 nos dava um cálculo, um computo, que indicaria um número no final, que seria um saldo aí operatório daquilo que a gente chama de determinante de matriz 2 por 2. E aí o que você fazia? Vamos lembrar aqui, ó. Multiplicava a diagonal principal, maravilha, A11, vezes, vou botar aqui o vezes devagarzinho, vezes A22, e retirava desse valor o produto da secundária. Então, A21 que multiplica A12. Massa! E aqui começa agora a aparecer o que Laplace começou a cogitar, introduzir de operação com determinante para uma matriz que não fosse só 2 por 2, mas pudesse ser 3 por 3, 4 por 4, N por N. Começando aqui já com uma idealização do próprio Pierre de Simon Laplace, que está na matemática em vários contextos, para um caso 2 por 2. Porque o caso 1 por 1 não tem nenhuma mudança, né? Determinante de um número só é o próprio número, não tem outra coisa para operar com ele. Tá? Agora, aqui no caso 2 por 2 tem algo interessante. Qual foi o pensamento de Laplace? Ó?
Se eu vier aqui, tá aqui a matriz A, A11, A12, A21, A22. E eu escolho uma fileira. Olha o pensamento do Laplace. Para tentar encaixar um algoritmo, a ideia era essa, encaixar um algoritmo operatório que compute a regra de Cramer, que está aqui bonitinha, de um outro modo. E esse um outro modo, que também estaria correto, serviria, era o pensamento dele, alcançar um modelo que servisse para qualquer ordem n por n. Então, por exemplo, o que ele pensa? Ó? Será que eu consigo encaixar essa fórmula, regra de Cramer, para o caso 2×2, de um outro modo? Então, ó, se eu escolho uma fileira, por exemplo, essa linha, eu posso pensar em escolher uma fileira linha ou coluna. Matriz é formada por linha e coluna. Se eu escolho a linha 1, por exemplo, essa matriz, a matriz começa com linhas, depois eu penso em colunas. Então, pegando aqui a linha 1, que tem os elementos A11 e A12. O que ele pensou? Baseado no cálculo de cofator, eu poderia pensar em obter um cálculo em cima dessa matriz azão que fosse um determinante parcial. Dado uma fileira que eu escolhi, eu conseguiria calcular um determinante que fosse parcial. Isto é, de pouquinho em pouquinho eu pego determinantes e junto no cálculo final. Porque se eu conseguir fazer isso já agora, achando o padrão 2×2, depois 3×3, eu poderia expandir isso para casos n por n. Então, por exemplo, se ele pega essa fileira aqui, que tem os elementos A11 e A2, o que ele pensou? Eu poderia pegar esse elemento A11, beleza? Multiplicá-lo pelo remanescente em determinante da matriz sem essa fileira. Agora, se eu peguei o elemento A11, esse A11 está em duas fileiras. Ele está tanto na horizontal, aqui onde eu botei a setinha, quanto na vertical. Tem duas fileiras que englobam A11. Fileira aqui a gente sempre entende como linha ou coluna. Diagonal é outra coisa. Então, esse A11, se eu escolho ele para ser um elemento foco numa fileira, que me permita calcular determinante do que sobra da matriz parcialmente, o que me sobraria fora a fileira que inclui A11, que envolve tanto uma que eu já fixei, bem como outra que ele engloba, que é uma coluna, eu teria um det aqui apenas do elemento A22. E eu sei que o det de um elemento só é o próprio elemento. Deixa isso aqui guardadinho no cantinho. Ó. Do mesmo modo, se eu viesse e escolhesse, na primeira fileira que eu já defini, o elemento A12, por meio dele, eu iria tomá-lo como um protagonista, a fim de ser determinante do que sobrasse da matriz fora esse cara. Então, se eu pego, por exemplo, o elemento A12, uso ele como um coeficiente aqui do meu computo do saldo determinante da matriz azão, esse A12 eu poderia trabalhá-lo como um coeficiente de um det que fosse de um valor fora de fileira que inclui A12. Fileira é linha ou coluna. A fileira que inclui o A12 é a primeira linha ou a coluna aqui, ó. A coluna número 2. Quem sobraria para mim apenas? Então, o elemento A21. Elemento A21. Do que está posto aqui na cor preta, deixa eu baixar um pouquinho e pegar meu piloto preto. Eu teria aqui o A11 que multiplica. Quem é o det de A22? Det de um número só. É o próprio, né? Massa. Desse lado de cá, vamos pegar a cor de volta, olha. A12 vezes... Quem é o det de um cara só? Ele mesmo. A21. Agora, olha para esse cenário. Acabei de circular. E olha para o cenário na cor preta aqui também, ó. Tem um A11 multiplicando A22. Isso aparecia na regra de Cramer. Bem aqui. Tem um A12 que multiplica o A21. São dois números multiplicados. Isso também acontece aqui, ó. Porque multiplicar A21 por A12 é o mesmo multiplicar A12 por A21. Tá aqui massa. Ele diz, rapaz, isso é interessante. Será que eu conseguiria cogitar essa expressão sendo visível no caso 3×3? Então, vá pensando mais ou menos agora qual foi a ideia de Laplace nesse contexto de determinante. Ele já conhecia regras anteriores, essa de Cramer, por exemplo, e ele tenta gerar um processo de cálculo
que, claro, coincida com o que já existe, beleza? Mas que seja algo novo, uma fórmula nova, e que se aplique a algo também que não foi feito ainda. Regra de Kramer para 2x2, estava top, eu já conhecia. Agora, caso 3x3, regra de Sarri, vou fazer para você ver como é que Laplace pensou, tá? E aí ele vai amarrando o procedimento que ele diz, olha, se isso aqui for provado virar um teorema, isso que eu estou cogitando, vai servir para n por n ordens de uma matriz. Então, observe esse cenário inicial de como Laplace pensa em calcular determinante do que já existia, só que por meio de cálculos parciais, eliminando partes da matriz, no que ele chama de escolher uma fileira, tá? E calculando determinantes do que sobrasse. Olha que massa isso, tá? E aí note, se ele pegasse aqui agora, pensando na parte de Kramer, juntasse o A11 vezes A22, com a subtração do produto de A12 com A21, ele já bate Kramer aí. Né? E como é que ele vai colocar esse menos no meio? Como é que ele pensou depois em ter essa variação de sinal na frente e atrás? Aqui, antes de passar para o caso 3x3, o cara pode começar a pensar o seguinte, ó. Na regra de Kramer, o produto da principal é subtraído com o produto da secundária. Interessante. Como é que eu posso ficar alternando sinais na frente de alguém? Ora positivo, ora negativo. Ele, que era um cara formidável, tem aplicação dele em várias áreas da matemática. Eu ensino equações diferenciais na engenharia. Lá tem a transformada do Laplace. Você tem Laplace em probabilidade. Laplace está em um monte de lugar. Como é que eu posso ficar alternando sinal aqui na frente de alguém, de mais para menos? Simples. Pensa num cálculo, como fórmula, que alterna o sinal. Pronto, boto menos 1. Só que eu boto menos 1 multiplicando na frente de cada cara desse, com que contexto? O contexto de poder ser menos 1 ou 1. Se eu colocar só 1 multiplicando, seria sempre positivo. Mas menos 1 tem como ser negativo, dependendo de quem? Do expoente. Aí esse expoente ele definiu como a soma de I com J. Olha isso, tá? Quem é esse IJ aqui em cima? É exatamente os índices do primeiro elemento que você pegou como coeficiente do seu determinante. Esse I mais J tem o I e o J como o I e o J do Azinho que você tomou como coeficiente multiplicando o det. Por exemplo, esse menos 1 aqui na frente que eu estou passando meu cursor antes de A11, A22, seria o menos 1 elevado a 1 mais 1, menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Esse aqui agora, ó, menos 1, estaria elevado a 1 mais 2, que é o IJ do A12, que multiplica o det. E aí, esse 1 mais 2 dá o 3, menos 1 ao cubo, expoente ímpar, vai sair menos na frente. E aí, esse menos apareceria. Ele vai cogitando, isso é uma conjectura, ele está montando um cenário que ele foi observando, buscando achar o meio de achar determinante, em cima de regras que já existiam, de uma forma diferente, por determinações parciais. Bom, em termos de Kramer, ele estava conseguindo já montar um cenário bem sugestivo que daria certo. Aí ele foi e agora tenta com o caso 3x3, já conhecido. Bora ver como fica agora a conjectura de Laplace no caso 3x3. Então, apagando aqui rapidinho, ó. Conseguindo me ouvir certinho, Vitor? Tudo tranquilo. Tá conseguindo me ouvir certinho? Tá muito rápido? Como que tá? Tá tranquilo, tá entendendo? Maravilha. Vamos botar aqui agora, ó. A11, A12, A13, A21. Começa lá, baixa um pouquinho aí, por favor. A23, A31, A32, A33. Bom, se eu quero ir atrás de determinante agora, 3x3, eu sou Laplace. Estou tentando achar uma forma diferente de fazer determinante e uma forma que se aplique a qualquer caso. Eu já tenho uma ideia de como fazer isso no caso 2x2, que é quando tem continha, porque o caso 1 por 1 só repete o número. Agora eu vou pensar num caso 3x3. Eu olho a regra de Sarri. Qual era a regra de Sarri que estava lá atrás? Definição para determinante. Vou botar aqui o det desse A. Fica sendo quem? Ó? Deixa eu baixar aqui um pouco. Lembre que em termos determinante, ou eu uso o det antes da matriz, ou eu ponho barra vertical. A barra vertical entre valores numa matriz indica a determinante dela.
Se eu coloco entre parênteses ou entre colchetes, eu só explicitei a própria. Então, ó, colocando aqui os elementos, já é um caso maior. Vamos repetir aqui a galera e lembrar o caso de Sarri. A31, A32. Aí vamos lá, pela regra de Sarri, o que a gente fazia? Repetia as duas primeiras colunas após a igualdade. 2, 2. Tá lá, então, primeira linha tá bonita, segunda linha, terceira linha da matriz. Pela regra de Sarri, repito as duas primeiras colunas após a igualdade, calculo o determinante multiplicando 3 diagonais principais, você lembra disso, e somo. Depois subtraio pelo produto das 3 secundárias e termino a continha. Vamos trocar aqui o piloto. E aí Laplace escreveu isso e lembrava disso. Então aqui primeira principal, depois segunda principal e terceira. Vamos botar aqui embaixo. Recapitulando as colunas, ó. Primeira, A11, A21, A31. Segunda, A12, A22, A32. Então ficaria o A11 que multiplica A22 que multiplica A33. Mais agora, A12 que multiplica A23 que multiplica A31. Mais A13 que multiplica A21 que multiplica o A32. Depois somava todo mundo aqui, a gente partia para a subtração. Aqui estão as somas das 3 principais. Vou pegar aqui a corzinha roxa. Então, primeira secundária aqui, ó, menos A31 que multiplica A22 que multiplica A13. Menos a próxima secundária, vai acompanhando comigo, A32 que multiplica A23 que multiplica A11. E por fim, a última secundária, A33 que multiplica A21 e que multiplica A12. Assim, a gente compunha o saldo, o número det de A de uma 3x3, pela regrinha de Sarri, que se escreve assim. Sarros, mas você vai pronunciar Sarri, tá? A origem francesa desse cara. Então, um método definido para calcular um número que resuma todos os valores de uma tabela 3x3 com um computo, com um saldo. Veja que essa ideia de Sarri ela é similar à de Cramer. Cramer multiplicava a principal menos secundária. É a mesma ideia aqui, só que eu tenho 3 principais e 3 secundárias. Maravilha. Aí volta agora, olha que bonito isso de novo, o pensamento do Laplace. Será que eu vou conseguir juntar um cálculo que seja aquele que eu já conheço, lá de Cramer, de Sarri, numa matriz de ordem também 3x3, que seja um cálculo parcial, em que eu elimine ali fileiras, escolho uma fileira primeiro, linha ou coluna, e com base num número que vai ser meu ponto de partida, eu elimine fileiras desse número e vá computando parcialmente determinantes parciais. Isto é, uma vez as fileiras retiradas, o que sobrou, eu calculo determinante. Seria a ideia de calcular determinante parcial. Em vez de pegar já a matriz toda, completa, eu pego o determinante de uma porçãozinha, depois outra porçãozinha da matriz, outra porçãozinha. Vou de porçãozinha em porçãozinha, até computar o determinante total. Bora ver se serviria ainda a ideia de Laplace nesse caso. Ó. Então, se ele chega aqui, ó, pegar a cor azul agora, e de novo, ó, se ele escolhe a primeira linha para ser a sua linha mestra, a sua fileira mestra com azul, escolhi a própria. Vou usar a mesma ideia que eu vi que dava para funcionar lá no caso 2x2. Eu estou conjecturando primeiro, até ver a teoria formada. Então, ó, se eu pego aqui essa primeira fileira, separo o primeiro elemento, A11, ele ficaria multiplicado pelo det parcial de quem? Aí eu olho para o elemento A11, primeiro da fileira que eu peguei. Que fileiras envolve A11? Lembre, fileira é sempre linha ou coluna. Então aqui ia embora essa coluna, que tem um A11, e a própria linha que eu selecionei primeiro. Então ficaria aqui o det
do A22 com A. Aí, se eu fosse calcular esse domínio de propósito de determinante parcial, eliminando fileiras, com essa configuração de eliminação, escolho um elemento para mim como um cara protagonista. Ele está na fileira, que eu escolhi primeiro, e olho em que outras fileiras ele está. Ele vai estar sempre na linha da coluna, tá? Aí elimina essa coluna dele, que foi o A1, o nosso cabra lindo, na linha que eu escolhi. Eu escolhi a linha 1. Se eu escolhesse a linha 2, a linha 3, ou qualquer coluna para começar a pensar isso, funciona da mesma forma. É lindo. Aí tá lá o A1 e o det do que sobrou. Tá tirando a fileira que inclui A1 toda que existe que inclua ele, sobra esse determinante. Aí beleza, ficaria então com A11, que vai estar multiplicando A22 vezes A33 menos A32 vezes A23. Note aqui, você aplicou nesse pacote de det do que sobrou a regra de Cramer. Porque o caso anterior você já conhecia. Caso 2×2. E aí como ficaria aqui meu cálculo? A11 multiplicando, distribuindo o produto. A22 com A33. Distribui aqui, ó, distributiva da multiplicação. Menos A11 multiplicando A32, que multiplica A23. Aí, pare agora tudo, cara. Esse elemento A11, 22, 33, ele é usado no determinante da 3×3 por Sarri? Sim, olha aqui. Tá lá. Apareceu. O elemento A11, A32, A23, os três multiplicados, também aparece lá em Sarri? Eu tenho esse cara lá aparecendo? Eu tenho ele aqui, ó. Tem o A11, que está multiplicando ó, o A23, também acontece isso aqui, e que está multiplicando o A32. Cada parcela dessa é um número que está numa linha e numa coluna. Multiplicar A32 com A23 com A11 é o mesmo multiplicar A11, A32 e A23. São os mesmos elementos multiplicados na comutação do produto com o número que vale. E tem o menos na frente, ó. Tem o menos na frente. E aqui também tinha. Olhe que massa isso. Olhe que massa isso. Anote aí. Veja a perspectiva de Laplace e a reflexão dele em cogitar esse algoritmo, calculando determinantes parciais, também fazendo, quando eu peguei o elemento A11, aparecer dois ou duas das porções que estão em Sarri. Pronto, posto isso, guarde aí. Vamos fazer agora com outro. Na linha que eu escolhi, que foi um A12, bora fazer o mesmo com o A2. Então, vou apagar essa partezinha. Já memoriza aí, ó. Veja que apareceram dois dos caras de Sarri. E o que acontece se eu fizesse agora com o A12 da linha que eu escolhi? O mesmo procedimento. Deixa eu apagar aqui essa parte e bora fazer agora com o A2. Vou pegar aqui o piloto. Sobe na matriz. Se agora eu foco na minha linha que escolhi para ser minha linha mestra nesse processo de cálculo determinante de modo parcial, vou pegar agora o A12. Então tá aqui o A12. Meu A12, vou multiplicar pelo det do que sobra quando eu tiro as fileiras que incluem o elemento A12 da minha linha referência. Bom, a linha 1 é que tem o elemento A12 e também essa coluna aqui embaixo. Ó. A12 está na linha 1 e na coluna 2. Então, quem é que vai embora? Linha 1, coluna 2 e o que sobrou? Eu vou botar aqui, ó. O A21 sobrou, depois lá na frente o A23, o A31 aqui embaixo e o A33. Subindo para você observar, ó. Quando você elimina aqui tanto a primeira linha quanto a segunda coluna, quem sobrou? A21, A31. Na ordem que tiver a sobra, o remanescente, você encaixa no det parcial. A23, A33. Agora bora lá, compute comigo, compute. A12, esse det você sabe. A21 que multiplica A33, regra de Cramer, menos A31 que multiplica A23. Faça a distributiva da multiplicação, ó. A12 multiplica A21 com A33, menos o A12 pegando o A31
e A23. Aí separa tudo aí agora e observa. Tem esses cabras aparecendo lá em cima em Sarri? Tem A12 com A21 com A33? Tem A12 com A31 com A23? Bora primeiro aqui, ó. Vamos caçar A12. A12 está aqui. Esse A12 pega o A23 e o A31. Não, bora ver o outro. Aqui não tem A12. Bora ver onde é que tem um outro A12. Tem aqui embaixo, ó. Olha ele aqui. Que bonito. Olha aqui. Tem um A12, tem um A21 e o A33. Só. A única diferença é que aqui na frente não tem o menos. Mas você está lembrando aquela cogitação de conjectura para como executar esse menos aqui perfeito na frente de cada produto. Quando fica menos ou mais. Daqui a pouco eu lembro dele. Como eu lembrei lá no caso 2x2. Bora ver se está aparecendo agora também o A12, A31, A23. Aparece em algum lugar esse cara também? A12, A31, A23. Olha aqui. Também mais dois caras apareceram. Então, o A12, A23, A31 também está aparecendo. Qual a diferença entre eles? Aqui em cima em Sarri está mais, aqui embaixo está menos. Mas lembra, qual a perspectiva de Laplace para corrigir essa parte de quando tem menos na frente ou tem mais? Tem aquele menos 1 elevado a I mais J. Esse I mais J vem dos índices do coeficiente do determinante parcial. Nesse nosso caso, seria o menos 1 elevado a 1 mais 2, que é menos 1 elevado a 3, e, portanto, menos 1. Então, aqui na frente teria um menos aparecendo, quando eu usar esse menos 1 elevado a I mais J. E como aqui já tem menos, quando tivesse um menos 1 aqui na frente, com o menos que já estava lá, ia ficar mais. Ou seja, ia bater com esse cara aqui e também bater com esse cara aqui. Não obstante, se você agora repete o mesmo processo com o último elemento, ó, tomando o A31, você acharia os últimos dois elementos que restam para fechar Sarri. Anteriormente, achamos dois elementos que estavam em Sarri, usando essa ideia de Laplace. Agora achamos outros dois elementos, já foram 4, e são 6 ao todo. Então, quando eu fizesse agora o caso com 3, ia embora linha 1, coluna 3, o det seria o det desse cara parcial aqui, ó. Maravilha, que sobrou. E eu conseguiria os outros dois últimos mais uma vez. Olha que massa isso! A ideia de corrigir lá na frente vem com esse fator menos 1, que teria um expoente que, ora positivo par, sairia positivo na resposta do potência. E, ora, a potência tendo expoente positivo ímpar, porque linha em coluna é a quantidade positiva, estou contando isso, é algo positivo. Quando fosse ímpar, base negativa, expoente ímpar, opa, sairia negativo. E o que é maravilhoso, olha que genial, viu? O que é maravilhoso, essa parte do menos 1 aqui, deixa eu pegar a cor preta. Essa parte aqui do menos 1, na frente de cada det, junto com o coeficiente, que é um elemento A e J da matriz que eu tomei, esse menos 1, ele serve exatamente para fazer a alternância de quando eu tinha a diagonal principal, que vinha positiva, com secundária. Então, ele não, Laplace, veja, Laplace, ele não fez nada à toa. Não é um cara que descobre as coisas assim, do nada. Ele faz inspirado no que já existia, tentando achar uma maneira de calcular determinante. Com um método que envolvesse qualquer ordem. Kramer é 2x2. Sarri, 3x3. Determinante é sempre matriz quadrada. É sempre matriz quadrada. Então, será que eu conseguiria fazer de um modo que englobasse o que já existe de métodos separados, ora 2x2, ora 3x3? Se eu conseguir encaixar um método para todo mundo, pronto. Eu acho a forma de calcular det até para um caso n por n, com determinantes parciais. Que bonito isso, hein? Então, nessa configuração toda, quando ele vai para o caso n por n, então vem o seu teorema. Vou subir aqui para você ver, ó. Chegamos no seu teorema. Toda essa configuração que ele vai desenvolvendo e abordando, ainda como conjectura, até chegar na teoria formal que ele vem em prova. Então, o que diz o teorema de Laplace para determinantes? Vou pegar aqui o piloto verde. O determinante de uma matriz A com elementos A e J, n por n, lembra, determinante a gente faz em matriz quadrada, sempre que n é maior ou igual que 2, porque é o caso em que n é 1, é o mesmo número, né? Não tem tabela para a gente mexer.
Esse det, ele é igual, olhe, preste bem atenção, que massa. Ele é igual à soma dos produtos dos elementos de uma fila, que é a sua referência para eliminação e calcular determinações parciais da matriz. Fila, linha ou coluna, como eu falava para você antes. Então, ele pega a soma dos produtos dos elementos de uma fila pelos seus respectivos cofatores. Seus cofatores, quem são cofatores aqui na fórmula? Essa partezinha. Cofator, você pode entender também como um coeficiente. Só que é um cofator porque existe um fator que determina o coeficiente de determinação parcial, que é esse menos 1 elevado a I mais J. Por que colocar esse menos 1 elevado a I mais J? Tem que entender isso também. Para que eu consiga estabelecer a alternância correta entre diagonal principal e diagonal secundária. No computo das definições passadas em Cramer e em Sarri, há uma alternância de sinal. De principais para secundárias. Toda vez que eu uso esse menos 1 elevado a I mais J, a linha I e coluna J, da posição que eu estou multiplicando, vai imperar o sinal. Porque, claro, as ordens, quando eu pego as principais, vêm de um modo, e as ordens, quando eu pego as secundárias, vêm de outro. E exatamente esse sinal vai se alternar conforme a ordem. E a ordem está onde? Em I e em J. Maravilha. Lembre, barra vertical numa matriz indica determinante, par de barras. Então, aqui eu estou com um cofator menos 1 elevado a I mais J que multiplica o determinante parcial da matriz A numa parcialidade de posição I e J. Eu estou pegando uma parte da matriz Azão em linha I e coluna J. Tá? Como é a soma, aqui tem um somatório. Veja que quem está variando no somatório é a coluna. Por quê? Essa projeção de definição que eu trouxe para você, Vitor, para quem assistir esse vídeo, é de quando você escolhe na matriz uma fileira, sendo ela uma linha. Se a gente fixar a escolha sempre da linha como referência para eliminar a linha coluna, essa é a fórmula. Se a gente escolhesse primeiro coluna como referência para eliminar a coluna linha, a gente usaria aqui embaixo um I, tá? Porque coluna está fixa e I estaria variando. Aqui a linha está fixa. Quem varia é coluna, tá bem? Então, para a linha I igual a 1, eu faço a soma de J saindo de 1 até chegar em N, porque a matriz A tem ordem N por N. E fica uma soma de várias parcelinhas aí, sempre o coeficiente da linha que eu escolhi, vezes o cofator, vezes o determinante parcial da minha matriz. Bora ver como fica essa fórmula agora, aplicada no exemplo, já calculando e escrevendo tudo bonitinho. Massa? Até aqui, tudo entendido, meu nobre? Tudo claro? Sim, sim. Maravilhoso. Já tinha assistido uma aula assim, completinha como essa? Ou é a primeira vez? A primeira vez sobre Teorema de Laplace. Porque normalmente você, pela pesquisa, você já foi logo vendo como é que eu aplicava, né? Não viu a ideia da construção todinha, devagarzinho, né? Como ele foi pensando, a ideia de construir, e aí conjecturou para depois provar que funcionava. Sim, até essa questão do menos 1 elevado ao I mais J, né? Fascinante, é. Uma vez eu expliquei isso para o aluno do EAD, no curso de licenciatura em matemática, né? Quando ele viu isso aqui pela primeira vez, em álgebra linear, aí ele, eu agora não entendi, por que aquele menos 1A? Aí quando eu expliquei para ele, nossa, é mesmo. Porque quando eu pego as principais nas regras anteriores e elas têm uma ordem IJ claras, e vou para secundárias que elas têm outra ordem IJ, o sinal se alterna. Então, como conseguir alternar o sinal? Se eu usasse uma potência com base menos 1 e em cima fosse par ou ímpar, seria massa. Porque quando for par vai sair um positivo, e um positivo vezes alguém não altera ninguém. Eu só consigo mexer no sinal. Como é que eu mexo no sinal sem alterar o número? Usa a potência de base menos 1 e expoente para o ímpar. E aí, quando o expoente é ímpar, sai o menos 1. Laplace pensa nisso. Ele só conseguiria mexer, então, nos sinais, sem mexer na resposta, o que mudaria, a solução estaria errada. E mais, essa soma, o I mais J aqui em cima do menos 1, ela vai bater certinha na ordem que você precisa. Das principais, deixando sempre o menos 1 terminando positivo na potência, e das secundárias, que vai ter soma ímpar. Quando você pega as diagonais principais num produto, tanto lá em Cramer
quanto em Sarri e usa todos os índices das principais, você vai ter resposta sempre terminando positiva, usando todos os índices na soma. Isso é interessante. Quando você pega as secundárias e soma todos os índices entre si, você vai ter uma resposta que vai terminar ímpar no expoente, portanto negativa. Maravilhoso. Então, não é à toa. Não é colocado ali do nada. Aí você em matemática, já mais maduro. Você quer alternar o sinal na frente de uma resposta já calculada sem alterar essa resposta? Usa menos 1. Você vai usar sempre menos 1 com algum expoente que se alterne entre par ou ímpar. E eu consigo. Quando o expoente for par, vai terminar 1. Quando o expoente for ímpar, vai terminar menos 1. Cara, isso é muito brilhante. Então, para mostrar que matemática não é uma ciência que o cara chegou e disse que queria que fosse assim e vai ser assim, não. Existe todo um raciocínio lógico dedutivo, todo um pensamento. Primeiro o cara experimenta, conseguiria achar algum modelo novo para criar algo novo. Ele fez isso aqui nesse caso, Laplace. Ele pensa em calcular o que já existia em Cramer e em Sarri, de modo a pegar determinantes parciais. Se ele consegue fazer isso e ele gera um modelo que serve tanto para Cramer quanto para Sarri, será que serviria também para qualquer outro caso? Entendeu? E aí entra na situação N por N. Aí bora ver como você escreve essa fórmula bonitinha que ele provou para cada item aqui, tanto item A quanto item B. Pegando o caso 3x3, que a gente pode fazer os dois casos, né? Usando Sarri e Laplace e mostrar que eles batem a mesma resposta. Um caso 4x4 em seguida, que é o que a gente vai mais usar Laplace. Ninguém costuma usar Laplace em 3x3 porque tem Sarri. Né? Agora pega 4x4, 5x5, 6x6, 7x... Ô, minha nossa! 9x9. Laplace é uma pedida. Ou regra de Chiot, que também é outra pedida, tá? A Laplace é mais simples em geral do que Chiot. Aí olha que massa aqui rapidinho, até falar sobre isso. Se eu tivesse aqui no item B um det de 1 a 5x5, se fosse 5x5, quando eu eliminasse uma linha e uma coluna, ia sobrar uma 4x4. Perceba, quando eu elimino aqui no 4x4 uma coluna e uma linha, sobra um 3x3. Eu sei calcular. Se eu tivesse com a 5x5, eliminasse uma linha ou coluna, ia sobrar uma 4x4. Aí nessa 4x4, eu usava de novo o Laplace nela. Entendeu? Então quando for ordem de 5x5 para mais, você usa Laplace dentro de Laplace várias vezes. No caso 4x4, que é o que mais vai acontecer em termos de ensino médio, até Enem, que a mão não fica tão grande, a feitura, se ele precisa eliminar uma linha ou coluna, de fato, sobra uma 3x3 que você consegue calcular, tanto por Laplace, se quiser de novo, ou por Sarri. Mas quando for uma 5x5, repito, 6x6 e por diante, ao eliminar, no caso 5x5, uma linha ou coluna, já vai sobrar um 4x4. E nessa 4x4 que sobrar, vai ter que usar Laplace de novo. Então, claro, a ordem vai crescendo, vai chegar a um ponto, vai ter que usar Laplace dentro de Laplace várias vezes. Se aprendeu, não tem erro, vai conseguir, vai dar show. Então, ó, pegando aqui o piloto azul, o item A aqui primeiro, ó. Vamos lá. Eu quero o det, vou chamar essa matriz todinha aqui de azão. Vou aplicar a fórmula que está ali em cima para a gente ver, ó. Barras verticais na matriz, quer dizer determinante. Pode usar o det, se não usar barras verticais. Usa barras verticais, pode tirar o det, já está indicando determinante. Simbologia matemática. Vou usar essa fórmula aí bonitinha para você ver, ó. Aí como fica aqui, ó. Se nessa matriz eu escolher a primeira linha para ser a minha referência em coeficientes dos determinantes parciais. Escolhi? Então aqui primeiro vem o 5. Massa. Esse 5 para mim é o meu A11. Ele vai multiplicar menos 1 elevado a 1 mais 1, o I mais J dele. Maravilhoso. Que multiplicará, vou botar o det já com barras verticais, o que sobra da matriz A quando eu tiro fileiras que estão na posição A11. Quais fileiras englobam a posição A11? Que foi o 5 que eu peguei agora na minha linha mestra referência, que foi a linha 1. Tá aqui essa coluna também em Capo Gato. Beleza? Então fica aqui o det de 1, 6, 0, menos 1. Só que você viu lá em cima que é um somatório, né? Ó, aqui está o meu A, que foi meu 5. Aqui está o meu menos 1 cofator e o det parcial. Só que tem uma soma. Lindo! De fato, vai ter uma soma por quê? Eu vou fazer isso com cada azinho da minha linha referência, chamada de LR.
minha linha referencial. Foi a fileira que eu escolhi inicialmente. Massa. Você precisa escolher também uma coluna. Aí a definição mudaria. Em vez de trabalhar com a soma em J, é trabalhar com a soma em I. Porque uma vez que eu fixo a linha, eu vou variar as colunas. Ó. Linha fixa, vario de coluna 1 até a 3, trabalhando minha linha todinha. Se eu tivesse fixado a coluna 1, eu ia variar linha 1, linha 2 e linha 3. Então, coluna varia fixa. Agora, quem está fixo é linha, na minha projeção de cálculo por Laplace de determinantes parciais, que me leva para o determinante total. Então, esse cara fica sendo mais... Vou pegar o próximo elemento da minha linha referência, que é o meu coeficiente da matriz do det parcial, 2. Esse 2 multiplica menos 1, cofator, com a soma da ordem dele. Aqui eu estou na posição 1, 2. Então, 1 mais 2. Que multiplica o det do que sobra. Bom, quando eu estou agora com o elemento A1, 2, linha 1, coluna 2, então esse cabra agora é capa o gato. Capa o gato aí, linha 1 e coluna 2. Quem sobrou? 1, 6, 2, menos 1. 1, 6, 2, menos 1. O que resta quando eu elimino fileira daquele termo que eu usei referência para ir atrás de determinantes parciais. E isso lembrando a conjectura de Laplace, quando ele testa essa possibilidade olhando para Cramer. De Cramer ele vê um detalhe que ele tenta implementar, depois de Sarri também, e vira o teorema. Ainda tem mais um cara na linha que eu fixei, que é o 3. Então 3 vai multiplicar menos 1. Esse 3 na linha 1 está na posição 1, 3. Então, soma lá em cima, tá? O elemento A1, 3, que é o 3. I mais J lá em cima, 1 mais 3. Linha 1, coluna 3. E o det do que sobra depois que eu tiro fileiras que o envolvem. Na hora que eu tiro aqui, linha 1 e coluna 3, o que sobrou? 1, 1, 2, 0. Maravilhoso. Recapitula, são vários detalhes, para não esquecer ninguém, e já pode começar a fazer as continhas. Então, finalizando aqui, ó, vai ficar o 5, aqui vai ficar um cara positivo, menos 1 ao quadrado, fica 1 mesmo, não vou nem colocar, fica aqui bonitinho. Fazendo determinante da matriz 2 por 2, 1, 6, 0, menos 1, podia usar Laplace de novo se quisesse, mas aqui Cramer rapidinho resolve. Diagonal principal, 1 vezes menos 1 vai ficar o menos 1, menos 0 vezes 6. Então, fica o 0 mesmo. Aqui colocando só para quem for ver o vídeo depois, mesmo você lembrar, que aqui se calculou um det, né? Aí esse 5 que multiplica menos 1 ao quadrado multiplica a resposta de um det. No caso, 2 por 2, diagonal principal multiplicada, dá menos 1, menos a secundária, que aqui nesse caso deu 0. Aí bora lá, mais 2. Nesse caso, vai sobrar o menos 1 aqui, observe, porque aí 1 mais 2, 3, e aí menos 1 ao cubo vai sobrar menos 1. Aí já vai ter uma alternância pra gente, nesse cenário maravilhoso. E aqui, determinante da matriz 1, 6, 2, menos 1. Então vai ficar o menos 1, menos 12. 1 vezes menos 1, menos 2 vezes 6, que é o 12. Agora, bora lá, mais 3. Esse menos 1 vai ficar a quarta potência, vai dar o próprio 1 positivo, então não vou nem colocar. E agora, ó, o det desse caso, 2 por 2 de novo. 1 vezes 0, acabou-se, menos 2 vezes 1. Aí você computa e olha que lindo, cara. Que rapidinho, né? Então aqui vai ficar com menos 5 na primeira. Depois, aqui, menos 2. O menos 2, vou deixar armado primeiro, né? Porque aqui tem uma continha maiorzinha. Vai fazer logo de primeira, mas é bom deixar armado até para quem tem dificuldade com sinal. Você não, mas quem for assistir o vídeo depois, que aqui está sendo um vídeo gravado, eu quero que fique no meu canal para também servir de reforço para quem quiser assistir. De fato, vai atingir muita gente. Então aqui ficaria o menos 2 que multiplica o menos 13. Vai dar positivo no final, podia fazer de primeira, numa boa. Mas aí, para quem tem mais dificuldade, bora devagarzinho aqui na parte dos sinais. Então, mais 2 vezes menos 1, menos 2, que multiplica o menos 13. Menos 1, menos 12, somou, conservou o sinal. Depois, mais o 3, que multiplica o menos 2. Pois bem, isso é menos 5. Aqui, mais 26. 2 vezes 13. Menos, menos, mais. Acabou. E menos 6. Aí, beleza. Ó, 26 menos 6 dá o 20. 20 menos 5. Oh, que lindo. 15 é o saldo numérico único que representa a composição de cálculos dentro de uma matriz consigo mesma. Um número que resume a matriz.
um número que representa um resumo operatório na matriz, chamado determinante, uma medida resumo para ele. Aqui um saldo positivo de 15 unidades para o det da matriz A. Pegou aí bonitinho? Sim, tava até fazendo no caderno aqui. Maravilha. Agora se a gente viesse pro Sarri, ó. Vou apagar aqui, tá? E bora pro Sarri agora pra você ver. Vê. Lindo. A matemática avança, né? Você mesmo, Vitor, seguindo carreira em matemática, quando você está no doutorado, vai ter muito problema desse tipo. Você pode se basear naquilo que já existe e tenta melhorar o que já existe. Achar um método que funcione de forma global. Até hoje tem métodos que funcionam parcial. Um funciona num cenário, num certo cálculo da matemática. Outro funciona em outro cenário, entendeu? Outro em outro. Você tenta juntar isso num cenário só. O Arthur Ávila, matemático brasileiro, em 2014, que ganhou a medalha Fields, ele fez algo nesse sentido. Em sistemas dinâmicos, ele conseguiu juntar vários algoritmos criados no mundo que previam fenômenos da natureza, tsunami, maremotos, erupções vulcânicas, previsão do tempo que a gente faz. Tem muita matemática ali. Ele conseguiu juntar vários algoritmos que processavam em computador a previsão de fenômenos da natureza em cada contexto diferente. Ele conseguiu juntar os algoritmos num só, cara. Ele otimizou o processo científico de previsão de fenômenos da natureza, tá? E aí, com essa pesquisa, ele conseguiu a maior premiação que há em matemática, que é a medalha Fields, concedida a até 4 matemáticos com menos de 40 anos, de 4 em 4 anos, em um congresso internacional de matemática que acontece numa parte do mundo. Essa medalha Fields, ela tem o mesmo prestígio que o Nobel. É a maior premiação que um matemático pode receber ainda hoje na humanidade. Bora lá então, ó. Se você fizesse agora pro Sarri, faça aí como eu vou fazendo aqui. Tá fazendo aí também já? Tô sim. Pronto. Tá mandando brasa aí, eu vou mandando aqui, ó. Aí o cara botou lá barras verticais, vai aplicar um Sarri da vida. Vou pegar aqui o piloto marrom. 5, 2, 3, 1, 1, 6, 2, 0, menos 1. Então, bora multiplicar aqui a principal primeiro. Vai sobrar o menos 5, primeira principal. Depois, segunda principal. 2 vezes 6, 12. Vezes 2, 24. Soma lá 24. Terceira principal vai zerar. Soma lá o 0. Agora, primeira secundária, menos 6. Segunda secundária, zerou. Menos 0. Última secundária, dá o menos 2. Então, menos 2. Cada secundária recebe um coeficiente de menos na frente. Lembra disso? Então, se tiver menos com menos, vai ficar mais, tranquilo. Já nas principais, cada coeficiente é positivo. Se tiver um menos, vai ficar menos. Beleza, jogo de sinal. Mas já sai com coeficiente positivo nas principais. Secundária negativo, porque eu estou pegando um saldo. É um computo de uma operação que me dá um número que resume toda uma matriz. Então, principal aqui, menos 5. Estou já acabando. Estou bem no final já. Está bem no final. Menos 5. Depois, segunda principal, 24. 0 a terceira. Primeira secundária dá 6, negativo. A segunda, 0. E a última dá menos 2. Fazendo as continhas. Então, tem o menos 5 mais 24 menos 6 mais 2. Massa! Aqui o 24 mais 2 dá o 26. 26 menos o 6 dá o 20. Menos o 5, olha que bonito, mesmo resultado. Mostrando que a perspectiva de Laplace em achar determinantes parciais e somando-os até achar o total é linda. Funciona. Maravilha? Pegou aí, Nobre? Sim, deu 15 aqui também. Pronto. Agora, para encerrar, vamos pegar aqui esse item B e eu vou dar aqui uma informação muito útil. Talvez você tenha já lido isso no livro e tudo mais, mas só reforçando, ó, é interessante, usando essa teoria de Laplace, determinantes, quando você for escolher uma fileira, linha ou coluna, e a gente aqui está priorizando escolher, estamos priorizando escolher linha, tá? E seguir variando com o que sobra da matriz. Agora, quando você for escolher, uma ideia muito boa é ver aquela fileira, seja linha ou coluna, que tenha mais zeros. Porque se você pegar uma matriz grandona e você tem uma linha que tem muitos zeros, vários determinantes parciais vão zerar.
Porque é sempre o número da linha vezes o cofator vezes o det do que sobra. Então, se o número da linha que você fixou como sua linha referência for 0, aquele determinante parcial ali zera. Você chega na resposta mais rápido. Beleza? Já sabia disso? Não. Pronto, então aqui informação muito útil. Que, por exemplo, se eu tivesse escolhido nesse item a última linha em vez da primeira, ó, vamos lembrar o item aqui de novo, só pegando a última linha agora. Se eu tivesse escolhido, calma, deixa eu me acalmar, tô falando um pouco rápido. Respira, respira. Se eu escolhesse a última linha como minha referência aqui, ó, na matriz do item A, eu teria quem? 2, beleza? Seu cofator, menos 1. Essa última linha aqui, eu estou na posição número 2, linha 3, coluna 1. Teria aqui em cima 3 mais 1. E o det de quem? Quem sobrou aqui quando eu tiro a linha dela e a coluna dela? 2, 3, 1, meio. Veja outra forma de você fazer o det dessa matriz A. Se eu tivesse escolhido a linha 3, cara, que tem um 0. Aqui, nesse caso, seria mais rápido, porque um dos caras parciais, determinações parciais, ia para o beleléu. Um dos dets parciais já iam embora. Qual é o próximo cara que eu pegaria agora? O 0, que multiplica menos 1. 0 aqui está na posição linha 3, coluna 2. Então, em cima, 3 mais 2. E o que sobrou de det para ela? Ó, sobra o 5, 3, 1, meia. Então, tirando linha 3, coluna 2, sobra 5, 3, 1, meia. Massa. E pegando o último agora, ó, menos 1, que é a posição 3, 3, vezes seu cofator, 3 mais 3, com o det que sobra. Tirou linha 3, coluna 3, 5, 2, 1, 1. Aqui recapitula e você vê que dá a mesma resposta. Aqui dando essa ideia muito boa para ti, porque como você escolhe uma linha referência para aplicar Laplace nas determinações parciais, se tu pega uma linha que tem 0, agiliza o processo, porque vai ter gente que vai para 0, não vou fazer nenhuma continha. Uma continha a menos eu faço. Se for uma matriz bem grande que tenha vários zeros na linha, pega essa linha. Vai terminar bem mais rápido. Ok? Então aqui fica o seguinte, ó, 2, aqui vai ficar um positivo, 3 mais 1 ali, 4, e vezes esse det, que fica aqui o 12, menos 3. Ó, esse cara todinho aqui, ó, vai para 0, por causa desse carinha nosso da linha referencial, 0 ali na posição 3, 2. O último, menos 1, aqui vai ficar um positivo, 3 mais 3, 6, então só 1 mesmo, vezes 5, 5 vezes 1, menos Kramer ali 2. Faz a continha. Então aqui eu fico com 2, que multiplica 12 menos 3, que o 9. E aqui eu vou ficar com mais, menos 1, 5 menos 2, 3 positivo. E aí, ó, 2 vezes 9 aqui, 18, menos 3, e você chegou aonde, meu nobre? 15 também. Viu que massa essa? Gostou disso, Vitor? Sim. Gostei demais. Então, se você escolhe uma linha que tem muitos zeros, vai agilizar demais e a resposta é a mesma. Porque você aplicou o método matematicamente provado que funciona. Agora, quando você for fazer o item B aqui, ó, deixa eu pegar aqui o roxo. Quando for fazer esse item B agora, que linha você escolheria? Que linha eu escolheria? Para facilitar seu Acho que a cálculo. primeira. A primeira. Muito bem. Essa primeira linha referencial para a gente calcular os dets parciais com cofator e coeficiente que está na linha, ela tem 2 zeros, pô. Então, no final, eu vou fazer só 2 cálculos, com o 1 e com o 2. Porque os outros cofatores aqui, com esses coeficientes 0, vão zerar tudo. Faça aí, eu vou dar um tempo para você fazer agora rapidinho. Deixa eu sair aqui da tela. Vou dar para você aí 2 minutinhos, faça aí. Vamos lá, que vai sair rápido.
Tá quase saindo, né? Que é muito número. Vai lá, tá perto. Vamos, homem. Se ligue nas continhas. Só continha, o resto é fácil. Não fiz rápido aqui, só que eu tava só conferindo. Pelo valor deu 15 também. Nessa B? Sim. B de novo. Veja que você precisa só montar duas, tá? Duas parciais. Que as outras vão Sim, zerar, sim. né? Revise a primeira. O seu 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1 e o det de 301, 122 deu quanto? Olha pro quadro aí Esse primeiro rapidinho. deu menos 1. Muito bem, acertou. Aqui você tá top. Agora confira o outro.
Ah, o segundo dá 10. Eu tinha colocado 8. Isso! Eu tinha colocado 8. Só que o segundo dá 10 vezes 2. Vezes 2. 20, aí menos 1 mais 20, dá 19. Perfeito. Muito bem. Tinha errado uma continha Parabéns! básica na hora de fazer. E aí, amor? Bacana, bacana. Se brincar, melhor que sair de vez em quando. Então, pô, quando começa a ficar... Tipo, veja que 3x3, a gente fez 3x3 usando Laplace e os cálculos parecem bem mais tranquilos em termos de contalhada, né? É um negócio mais sofisticado. Se eu quero treinar bem os números inseridos, não errar a potência, sempre menos um, colocar certinho a ordem lá em cima. Depois de um pouco de treino, ele só quer fazer Laplace. Isso mesmo. Perfeito, nobre.